Olá, primeiro ano! Estamos gravando essas aulas de forma amadora. Considerem que não temos um estúdio, não temos uma edição, estamos gravando nos nossos celulares, mas tudo isso para que vocês não fiquem prejudicados com o conteúdo. Vamos lá? Então, meus amores, vamos iniciar a revisão do capítulo 2, tá? Vamos revisar nessa aula o capítulo 2 e o capítulo 3. Essa revisão vai servir, a matéria que já foi dada em sala, e vai servir para vocês resolverem os exercícios que estão na plataforma do Poliedro, exercícios revisionais. Características dos seres vivos e origem da vida, tá? Na página 119. Muitos cientistas discutem uma discussão precisa de vida, porém, nenhuma é considerada universal e satisfatória para todas as áreas da biologia. Uma descrição geral aceita por muitos cientistas é de que os seres vivos são entidades que apresentam capacidade de reprodução, variação e hereditariedade. Apesar de não existir uma definição de vida, é possível definir os processos de vida. Como que a gente define isso? Analisando as características compartilhadas entre os seres vivos. Aí nós vamos analisar a primeira característica, composição química. Os elementos químicos que compõem um ser vivo e um ser não vivo são os mesmos. O que vai mudar? Vai mudar a proporção desses elementos e as moléculas formadas por esses elementos. Os corpos não vivos, os elementos químicos mais abundantes são, como está aí no gráfico, oxigênio, silício, alumínio. Nos seres vivos, os elementos químicos mais abundantes são o carbono, o hidrogênio, o fósforo, o enxofre, o nitrogênio. Esses são elementos que formam moléculas que podem ser divididas em dois grupos, moléculas inorgânicas e orgânicas. Exemplo de molécula orgânica presente nos seres vivos: carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, né, que é o DNA e o RNA. E moléculas inorgânicas também estão presentes, como a água, que é uma molécula mais abundante em todos os seres vivos. Níveis de organização. Os seres vivos estão entre as entidades mais complexas do universo. As substâncias formadas pela união de moléculas, de átomos, se distribuem de forma altamente organizada e vão constituir as células, tá? As células são consideradas unidades da vida, é a unidade fundamental dos seres vivos. E aí a gente tem uma figura com essa organização, átomos organizados em moléculas, que vão se organizar em organelas, células, tecidos, órgãos, sistema e organismo. Vão do plano microscópico até algo visível por nossos olhos. Metabolismo e nutrição. Por meio de reações químicas, os seres vivos, eles são capazes de transformar as substâncias retiradas do meio em outras presentes em seus corpos. Metabolismo é construção e degradação de substância. Pode ser feita de duas formas, como está aí para vocês. Primeiro, catabolismo, ou também conhecido por metabolismo de degradação. No catabolismo, moléculas são complexas, são degradadas em moléculas mais simples. Um exemplo de catabolismo é a respiração celular. E o anabolismo? Anabolismo também é chamado de metabolismo de construção. Um exemplo de anabolismo é a fotossíntese. O que é o anabolismo? É pegar moléculas simples, transformá-las em moléculas complexas. O exemplo é a fotossíntese. Modos de nutrição. Os seres vivos, a forma como os seres vivos conseguem obter energia e matéria para fazer esses processos de metabolismo e catabolismo podem ser de duas maneiras distintas, tá? Temos seres autotróficos ou autótrofos, que são capazes de produzir o seu próprio alimento, fazendo o quê? Quimiossíntese e fotossíntese. E temos também organismos que precisam ingerir matéria orgânica de outros seres vivos, não fabricam o próprio alimento. Nós temos aí os seres heterótrofos, certo? Como exemplo, a gente tem fungos, protozoários, os animais e diversas bactérias. Reação e homeostase. Os seres vivos são capazes de reagir a estímulos do ambiente, seja a procura de alimento, movimentação ou fuga de predadores.
Organismos complexos, como os mamíferos, possuem órgãos especializados em receber estímulos ambientais, como os nossos sentidos. Mas as plantas também apresentam reações a estímulos, como os girassóis, que se movimentam em direção ao sol, as folhas sensitivas que fecham ao ser tocadas. E aí no slide para vocês, a gente tem uma planta insetívora que está capturando um inseto, certo? Uma planta carnívora aí. E homeostase? Homeostase é equilíbrio. Apesar das transformações promovidas pelo metabolismo, os organismos vivos possuem uma condição de relativa estabilidade interna para realizar suas funções vitais de forma adequada. Isso é conhecido como homeostase, tá? Ela é a propriedade que o sistema tem de regular o seu ambiente interno. Para quê? Para manter condições estáveis. Um exemplo é o equilíbrio hídrico que ocorre no corpo humano. Crescimento e reprodução. Todo ser vivo cresce, com exceção dos vírus, que alguns cientistas nem classificam como seres vivos. Nos organismos unicelulares, o crescimento ocorre pelo aumento de sua única célula. A sua única célula vai crescer. Já nos organismos multicelulares ou pluricelulares, como a gente escolhe a maneira que queira falar, crescem pelo aumento do número de células em seu corpo, onde a célula mãe origina duas células iguais e vai acontecendo gradativamente. Existem dois modos de reprodução: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Qual é a diferença? Na reprodução assexuada, a gente não tem a participação de gametas. O próprio indivíduo dá origem a outros seres geneticamente idênticos a eles, certo? Já na reprodução sexuada, ocorre a participação dos gametas. Os descendentes são geneticamente diferentes, a variabilidade genética, tá? Hereditariedade. Hereditariedade e evolução biológica. Hereditariedade é características ligadas à reprodução, no qual um ser vivo transmite seus descendentes um conjunto de características genéticas sobre a organização típica de suas espécies. Essas instruções genéticas estão presentes na molécula de DNA. A gente observa aí uma mãe e uma filha, geneticamente, pelo fenótipo, a gente nota que elas possuem características comuns. São duas pessoas diferentes, mas que a filha carrega características hereditárias da mãe. Evolução biológica. Todos os seres vivos do planeta se modificam ao longo do tempo. As transformações que ocorrem nas suas características hereditárias, que a gente acabou de falar, constitui e caracteriza a evolução biológica. Esse processo ocorre porque os organismos de mesma espécie são ligeiramente diferentes. Não existe dois seres humanos com a genética igual, genética 100% igual, dois cães com a genética 100% igual. Então, eles vão possuir variabilidade genética. Quando essa variabilidade vem pela reprodução sexuada ou por mutação, no caso da reprodução assexuada. Graças a essa variabilidade, alguns organismos têm maior chance de sobreviver e maior sucesso reprodutivo, enquanto outros não obtêm o mesmo resultado. Trata-se aí do que a gente chama de seleção natural. Aí no gráfico a gente mostra como realmente é a evolução biológica para os cientistas atuais, onde cada ramo desse mostra um ancestral em comum, mas que foi tido divergência ao longo do tempo. Beleza. Aí vem na sequência a origem da vida. Falamos da característica dos seres vivos e vem a origem da vida, que eu vou falar de maneira bem rápida, só para a gente recordar o que já foi falado em sala. A primeira ideia de geração espontânea é a ideia de abiogênese. A ideia de que alguns seres vivos podiam surgir a partir de matéria sem vida, de processos diferentes da reprodução. Isso foi aceito e difundido por um bom tempo. Acreditava-se, por exemplo, olha na gravura aí, que sapos poderiam surgir da lama de lagos e que larvas de insetos surgiam dos cadáveres em decomposição. Vários filósofos acreditavam nessa, Aristóteles, como exemplo, acreditava na existência
que para a geração espontânea era preciso ter um princípio ativo, uma força vital, que seria uma força fundamental para transformar algo sem vida em algo com vida. A crença na geração espontânea foi desfeita com experimentos rigorosos, realizados por vários cientistas, entre eles Francesco Reed. Reed e o químico Louis Pasteur foi um dos responsáveis em desmistificar, dizer que a abiogênese não procedia. A conclusão de Reed com esse experimento aí era que seres vermiformes, que são, na verdade, são larvas de moscas que se desenvolvem dos ovos colocados por elas nos cadáveres e não originados por meio da geração espontânea. O que ele fez? Ele colocou pedaços de carne em frascos, deixou aberto, né? Alguns que eram o grupo controle, outros cobriram com gases, permitindo que passasse a força vital, né? Que era importante para a teoria da abiogênese. E o que ele conseguiu provar aí? Que só os frascos que estavam abertos apareciam os vermes, pois eles eram larvas de moscas que chegavam até a carne e depositavam. O experimento de Reed conseguiu desfazer a ideia de abiogênese, né? Os seres vivos teriam vida vindo de outros, mas em 1745, quando começou a se falar em seres microscópicos, Needham colocou caldo nutritivo em diversos frascos de vidro que foram fervidos e, após a fervura, fechados com rolha de cortiça. Olha o experimento aí. O que ele concluiu? Que os micro-organismos surgiam por meio da biogênese. Voltou à teoria da biogênese. Mas, em 1770, Spallanzani repetiu o experimento de Needham com algumas alterações. Em alguns recipientes ele fechou com a rolha, em outros ele fechou de maneira hermética, de modo que não daria para micro-organismos adentrarem a substância. Após alguns dias, ele encontrou micro-organismo apenas nos frascos que foram cobertos com rolha. Concluiu que micro-organismos não podem surgir por geração espontânea. Mas só foi com o experimento de Pasteur, muito importante, que se desfez de vez a ideia de abiogênese e veio a ideia de biogênese. O que Pasteur fez aí nesse experimento? Louis Pasteur, em 1864, desfez a ideia de geração espontânea. Após colocar uma solução nutritiva em frascos de vidro, o cientista amoleceu os gargalos no fogo, esticando para formar um tubo longo, fino e curvado, famoso pescoço de cisne. Funcionavam como filtros, pois permitiam a passagem do ar, que era a força vital tão importante para a biogênese, e promoviam a retenção dos micro-organismos. Mesmo após semanas, os caldos mantiveram seu aspecto original. A ausência de organismos nos frascos alongados indicava que eles não poderiam surgir por geração espontânea. Após quebrar os gargalos, o que aconteceu? Os frascos ficaram repletos de micro-organismos. Esse experimento demonstrou que micro-organismos surgem por meio da contaminação do caldo, ou seja, biogênese. A partir de então, o termo pasteurização, por causa de Louis Pasteur, foi criado em homenagem a ele e foi utilizado para referir a processos de eliminação de micro-organismos nocivos presentes em alimentos e bebidas por meio do aquecimento a uma temperatura inferior ao seu ponto de ebulição e o resfriamento imediato. Hoje a gente consome leite pasteurizado, sucos pasteurizados por meio dessa ideia de Pasteur. Beleza. Desfizemos a ideia de abiogênese, mas aí vem a pergunta: como surgiram os primeiros seres na Terra? Aí vemos duas ideias distintas. Como surgiram os primeiros seres? Olha aí. Duas ideias distintas. Panspermia. O que a panspermia diz pra gente? Que os seres vivos poderiam ter vindo do espaço a partir do espaço a partir de material orgânico ou outros seres vivos provenientes de meteoritos ou asteroides caídos na Terra. Aí temos como exemplo a queda de meteoritos, que poderia ter trazido seres vivos.
Mas a ideia que mais cai no vestibular e em prova é a ideia mais aceita atualmente, a ideia de evolução química. Para falar de evolução química, a gente tem que falar de dois nomes, Oparin e Haldane. Oparin era um bioquímico russo e Haldane um geneticista. Eles propuseram, de forma independente, cada um no seu canto, teorias semelhantes sobre a origem da vida. Segundo eles, os primeiros seres vivos surgiam a partir da evolução de moléculas e de reações químicas que ocorreram no planeta. Na sequência, a gente vai ter o experimento de Miller. Miller e Urey, eles em 1953 conseguiram fazer um experimento para reforçar a hipótese da evolução química. Como que é esse experimento? Eles elaboraram um experimento que, para a formação de moléculas orgânicas, eles simulavam a Terra primitiva. Como eles fizeram isso? Construíram um aparelho formado por tubos e balões de vidro, como está aí na imagem, interligados, que foram preenchidos com água em estado líquido e gases da atmosfera primitiva, metano, amoníaco, hidrogênio. Descargas elétricas simulavam os relâmpagos da Terra primitiva. Após deixar o aparelho funcionar durante uma semana, Miller percebeu que a cor da água havia se mudado. O cientista coletou a amostra no líquido acumulado na parte interior do aparelho para analisar a composição. O que ele encontrou lá? Moléculas orgânicas. Esse resultado, então, indicou que seria possível a formação de compostos orgânicos no planeta Terra a partir de reações químicas dos gases presentes na Terra primitiva. E aí, para finalizar, a evolução química traz para a gente duas hipóteses. Hipótese heterotrófica, que os seres vivos, os primeiros seres vivos seriam heterotróficos, e hipótese autotróficas, no quais os primeiros seres vivos seriam autotróficas. Na sequência, nós temos aí o capítulo 3, na página 146, evidências da evolução biológica. Para recompor a história evolutiva dos seres vivos do planeta, os cientistas analisam muitos elementos em conjunto, que sejam evidências desse processo. Entre as principais evidências, como está aí no nosso mapa mental, temos fósseis, embriologia comparada, homologia, estruturas vestigiais, bioquímica e adaptação. O que são fósseis? Restos ou vestígios de seres vivos que viveram no planeta. Exemplo, ossos de dinossauro. Estruturas vestigiais ou órgãos vestigiais são estruturas com funções importantes, né, nos ancestrais e que perderam a função original, tá? Embriologia comparada. Na embriologia comparada, a gente vai ver que quando a gente compara o desenvolvimento embrionário de estruturas com organizações anatômicas semelhantes em diferentes espécies, verificamos que essas estruturas se originaram e se desenvolvem de maneira muito parecida. Isso ocorre porque é nessa fase do desenvolvimento que se define o plano básico de organização corporal, tá? Aí nós temos aí analogias e homologias. Como que eu vou tratar isso aí? Estruturas homólogas possuem a mesma estrutura e origem embrionária, podendo desempenhar funções diferentes. Homologia, estrutura com a mesma origem embrionária, podendo ter função igual ou diferente. E a analogia? Estruturas análogas possuem uma função diferente, mas a origem embrionária é a mesma, tá? O exemplo das estruturas análogas são as asas das aves e dos insetos. Elas têm origens diferentes e funções iguais, servem para voar. Estruturas homólogas, como exemplo, a nadadeira das baleias e a asa dos morcegos. Elas têm a mesma origem embrionária, mas função diferente. Aí tem um resuminho aí pra gente, de acordo com o que está no livro de vocês, na página 159, onde a gente ainda tem aí como complemento, mimetismo, a camuflagem, a coloração, tá? Alerta, que indica perigo.
Com isso a gente encerra, tá? A nossa videoaula e eu espero que vocês resolvam com muita facilidade os exercícios que estão na plataforma. Um beijo, tô com saudade de vocês e até mais!